queridos, eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui. Você que acabou de se inscrever no canal, muito bem-vindo, ative as notificações do sininho e coloque lá a opção todas para sempre que eu postar um vídeo ser notificado através do seu endereço de e-mail. Também tem o meu Facebook, tem o Facebook Provérbios Cristão Bem Resolvido, você lá pode aceder ao grupo que é uma bênção e tem crescido muito para a glória de Deus. Já sabe, pode compartilhar este vídeo que vai ajudar muito no crescimento do canal e também para evangelizar, tá bom? Bom, a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus 10, no capítulo 25, olha o que está escrito. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros e também mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Bom, nós hoje vamos falar sobre a importância da congregação. A congregação é, nos dias de hoje, muito e cada vez mais importante de praticar. O que é congregação? O que é que significa a palavra congregação? A palavra congregação está relacionada com a reunião. Você faz parte de um conjunto de pessoas ao qual você vai se reunir, congregar para fazer uma reunião ou cultuar a Deus, prestar culto. Isso é congregar, isso é congregação. Congregação também está apontado para o ato familiar. Você está a sua casa, pode ser uma congregação, não é? Onde você congrega com os seus filhos, com a sua família. A congregação, acima de tudo, deve começar dentro da sua casa para se refletir dentro da igreja. Você deve prestar um bom testemunho e ser luz e alcançar outros assim sucessivamente para Cristo. Então, a congregação está relacionada com uma prática, um mandamento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda congregar. Está aqui, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. O apóstolo Paulo, não é só de agora que muitas pessoas deixam de congregar, não é só pela questão do Covid que as igrejas pararam. Está relacionado com, já é uma coisa espiritual. Porque congregação, ela é composta por um conjunto de pessoas cujos comportamentos e caráteres e personalidades são variados, são vários tipos de pessoas, culturas. Então é uma luta muito grande, muitas das vezes, levar uma congregação, a nossa igreja, portanto, a remar para o mesmo sentido, com o objetivo de alcançar a luz do fundo do túnel. Eu sempre digo que quando nós fazemos parte de uma igreja, nós devemos ter a visão de operetes. Operetes está relacionado para remador. Operetes significa remador em hebraico. Operetes. Você está a remar para o mesmo lado. Operetes. Então, nós devemos ser operetes, remadores que venhamos a remar para o mesmo lado. Porque, infelizmente, as igrejas uns têm remado para um lado e outros têm remado para o outro. E as igrejas, muitas delas, estão divididas e nós precisamos parar com isso. Nós precisamos de ter, só há uma visão bíblica para as igrejas, que é a palavra de Deus. Mas eu não vou fugir aqui, porque aí já teria que dar uma aula sobre ministério, não é isso? Isso eu posso falar um dia daqui mais à frente. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês é que é para vocês entenderem que quando Deus nos manda congregar, é com um objetivo, com uma finalidade. Você quando chega a uma igreja, você vai todo lascado. Você vai para uma igreja, conhece Jesus e começa a viver a vida espiritual. E isso foi desativado, e essa nossa essência, que é o Espírito, foi desativada lá atrás, em Gênesis. Quando a Eva pecou, quando Adão caiu no pecado. Então nós precisamos de entender que essa maldição, ela nos acompanha. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós hoje sejamos livres e tivermos a opção de ativar, de ligar ou desligar isso do mundo espiritual.
Então nós precisamos fazer o quê? Quando nós vamos para uma igreja, quando nós aceitamos Jesus, nós ativamos a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual passa a ficar no ativo, mas não é automático. Nós temos que ir à igreja, temos que praticar as coisas espirituais. Ler a palavra de Deus, a Bíblia é um livro espiritual. Aquele que lê a Bíblia e não sente a parte espiritual dentro de si, não ativou a sua vida espiritual. Você, para quando volta para Jesus, não fique pensando, eu nunca prego isso para ninguém, mesmo que olha que eu sou pescadora de almas, eu gosto de ganhar almas para Jesus, o objetivo do canal é esse, mas sempre que eu falo para Jesus, que eu falo de alguém para Jesus, que eu falo para alguém de Jesus, eu nunca venho com aquela conversa de que a vida vai ser maravilhosa e linda quando a pessoa aceita Jesus. Porque não é isso que acontece. Você vai ativar a sua vida espiritual e você vai viver, vai ser livre, vai ser salvo, você aceita Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador, mas as coisas não são automáticas, você precisa de praticar. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Hebreus 10, no capítulo 25. Ele está a dar continuidade, não deixando, vamos aqui para o versículo 24, diz assim, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade das boas obras, não deixando a vossa congregação, como já é costume de alguns. Mas, irmã Marta, eu estou numa igreja que eu não me identifico, eu estou numa igreja que o meu pastor está a pregar alguma coisa contra a palavra de Deus, então você tem que fazer assim, você tem que, antes de você se aliançar, porque quando você se decreta que vai ser membro de uma igreja, você faz parte de uma aliança, está-se a aliançar com o seu pastor. O compromisso não é só com Deus, o compromisso também é com o líder da sua igreja. Então, antes de você assumir essa responsabilidade, porque aquele que vai para a igreja e não se assume com responsabilidade, não ora para o pastor, não está com o pastor. Agora, nesta época de Covid, as coisas são diferentes. Há muita gente que tem medo de ir. Mas eu estou a falar justamente para essa época de Covid, para a gente não perder o foco. E ainda que as coisas não estejam bem, ainda que estejamos parados, que sirva um momento para refletir, porque Deus colocou muitas pessoas dentro de casa justamente para orar e para refletir. Porque muitas pessoas, com o corre-corre do dia a dia, estavam completamente perdidas. E isso do Covid, nós sabemos perfeitamente da origem que ele vem e também sabemos porque é que Deus permitiu e guardou muitos cristãos e continua a guardar para refletir a sua vida espiritual e sair desse escalão de divisão, porque a igreja de Cristo está dividida, gente. E dividida vai continuar. Só que aquele que se arrepender e quiser levar uma vida com Deus de verdade, preste muita atenção. Ouça aquilo que o Espírito quer falar aqui. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Irmã Marta, eu estou nessa situação. Amém. Então aproveita agora esta fase para buscar a Deus, para você discernir, peça a Deus discernimento espiritual. Não assuma uma responsabilidade que você não vá. Você tem que ser uma pessoa, como é que eu costumo dizer? Nós cristãos temos que aprender uma coisa. Quando nós nos comprometemos com uma coisa, nós temos que levar avante aquilo que nós nos comprometemos. Porque quando nós compromisso requer adversariedades e nós não podemos desistir. Aquele que assume uma responsabilidade, ele vai ter que estar firme no dia das derrotas, no dia dos adversários. Eu já falei aqui sobre adversariedade. Adversários fazem parte da nossa vida para nos fazer pessoas melhores ainda. Eles têm que cumprir bem o seu papel. Então, você tem que entender que quando você assume uma responsabilidade com o seu pastor, uma aliança, você deve permanecer. Agora, antes de se aliançar, você deve analisar se esse pastor é uma pessoa que está a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, se a visão da igreja, a doutrina da igreja está relacionada com a palavra de Deus. É você que vai ter que orar e pedir ao Espírito Santo discernimento para você poder ver isso. Para depois você não fazer parte de um corpo
o qual você se sente completamente à parte, no sentido de você não se identifica, e aí você só vai, em vez de você da igreja avançar para a frente, a igreja só vai retroceder. Ai, Marta, como assim? Como assim? Existem igrejas que estão fora da doutrina da palavra de Deus, nós não nos devemos aliançar. Mas aqueles que procuram viver uma vida com Deus e querem se aliançar com a igreja, é necessário que entenda, pedir a Deus discernimento. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que ir para uma igreja onde você se sinta bem, onde você seja bem recebida, onde a doutrina da palavra de Deus é pregada, onde a visão da igreja, o trabalho que a igreja faz com os membros é com base da palavra de Deus. Tudo tem que passar pela palavra de Deus. Tudo tem que passar pela palavra de Deus. Mas hoje em dia nada. O apóstolo Paulo está a falar aqui, não deixando a vossa congregação como costume de alguns. Isso significa que isso já acontecia de antes. E agora pior ainda. Mas por isso é que ele diz aqui. Também quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais o dia da vinda de Jesus se aproximar, mais a gente tem que se agarrar a uma nossa congregação e mais nós temos que estar unidos com os nossos irmãos para orar. Mais nós temos que praticar operetes, remar para o mesmo lado, em vez de batermos uns contra os outros. Tem muitas igrejas que estão assim, que em vez de estarem unidas para desenvolver um trabalho e não olhar, ou olhar para os defeitos uns dos outros, entendendo, olhar com uma mente espiritual, não se deixando influenciar e saber que a luta não é contra o sangue nem carne, porque a vida é espiritual, e nós temos esse texto em Efésios 6 que nos prova isso 200%. Quando nós entendermos isso e olharmos com mente espiritual, nós vamos entender que a perfeição que nós desejaríamos que uma igreja tivesse nunca vai acontecer. Não existem igrejas perfeitas, porque igrejas são compostas por pessoas. Nós somos seres humanos, temos caráteres, temos responsabilidade, temos personalidade, nós temos a nossa forma de ser. É por isso que nós temos um caráter que a Bíblia nos cita, que é o caráter de Cristo. Por isso é que nós já falámos sobre o caráter de Cristo, para colocar na prática, como eu sempre digo, na prática, em Mateus 7, e eu esqueço-me sempre do versículo, na prática, nós vivemos tudo isso e sermos bem-sucedidos. A igreja é como se fosse um túnel. Ela começa por algo que a gente não vê. O Espírito Santo, Deus é que vai conduzir os pastores através da oração e da busca do joelho dobrado. Deus é que vai conduzir os pastores a caminhar. E as ovelhas, elas têm que estar sujeitas ao pastor. Agora vamos passar para a outra parte que está aqui em Mateus 13, no versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores. Depois que você fizer essa análise, depois que você estiver na igreja certa, depois que Deus tenha revelado qual é a igreja que você deve congregar, qual é o papel do pastor e o papel da ovelha? Ovelhas, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres. Pastores e mestres devem basear-se numa superior lealdade a Deus, a lealdade do crente, em escala de descendente. Entendeu? Nós precisamos entender que pastores são autoridades espirituais instruídas por Deus. Nós temos a falar aqui de autoridades espirituais e depois temos as autoridades carnais. Nós podemos falar isso mais à frente em Romanos 13, tem lá as autoridades estabelecidas por Deus aqui na terra e no mundo espiritual. Então você que é uma ovelha, ainda que você não concorde, preste muita atenção a isso. Quando você se aliança com uma igreja, você está a dizer assim: sim, eu vou me aliançar com essa igreja, eu vou ser membro dessa igreja, eu vou fazer parte de um corpo
Se esse membro estiver doente e não colaborar, o corpo de Cristo não vai funcionar. Então, quando você se aliança, supostamente é para ser mais um membro que vai se deixar ser trabalhado a fim de alcançar um corpo saudável, o corpo de Cristo. E a igreja remar para o mesmo lado e assim sucessivamente. E é como se você estivesse num túnel e esse túnel vai começando a trazer claridade, você vai começando a alcançar a luz no fundo do túnel. Preste muita atenção. O Espírito Santo está a falar aqui, quem tem ouvidos ouça até o fim. Nem sempre você vai concordar com o teu pastor, mas você, ovelha, você homem, você mulher, seja quem for, seja você membro de uma igreja, a partir do momento em que você assumiu essa responsabilidade, essa doutrina, vocês têm que estar sujeita ao teu pastor. Marta, mas e se ele estiver fazendo uma coisa, se ele estiver em adultério, se ele estiver em pecado, a coisa é diferente. Se ele estiver em pecado, Deus vai te mostrar e você pode falar, você pode dizer, pastor, olha, você está em pecado, isso não, eu descobri. Quando é constatado, você pode falar, mas você não tem autoridade para maltratar ninguém, você não tem autoridade para como é que se diz? Para bater de frente com autoridades instruídas por Deus. Quando o pastor está em pecado, acabou a autoridade, meu filho. Acabou a autoridade. É falar o que tem a falar com respeito, porque isso é coletivo, é para todos, não é só para pastor, é para todos, e entregar nas mãos de Deus. E aí você não convém estar aliançado com uma pessoa que está em pecado, porque a maldição vai cair sobre a tua vida. Agora, quando você está aliançado com pessoas de Deus, que seguem uma doutrina da palavra de Deus, que fazem as coisas tranquilas dentro do propósito de Deus, porque assim, cada igreja tem uma visão. A visão, o prumo deve ser a palavra de Deus. A primeira pessoa é a palavra de Deus. Agora, você tem que entender uma coisa. Todas as igrejas têm uma maneira de trabalhar que muitas das vezes vai de acordo com as culturas. Entendeu? Então, nós temos que ter esse discernimento, nós precisamos ter essa sensibilidade, nós temos que ser um pouquinho flexíveis. Existem culturas que trabalham de uma maneira diferente de outra. Eu sou uma pessoa chata quando eu trabalho na igreja, porque eu gosto de fazer as coisas certas. Eu aprendi isso com o meu marido é muito zeloso. Eu não gosto de fazer as coisas para a obra de qualquer maneira. Quando a gente define fazer uma coisa qualquer, ou quando o pastor nos dá um trabalho para fazer, a gente gosta de fazer o trabalho certinho. E às vezes, quando as pessoas não estão a levar aquilo a sério, ou não estão a colaborar, a gente fica tristes e às vezes isso perturba, isso atrapalha. É um processo que a gente tem que aprender a lidar, mas às vezes não é bem sucedido porque a pessoa não consegue trabalhar assim. Isso acontece muitas vezes dentro das igrejas. Eu sou chata nisso. Eu não gosto de começar uma coisa e não terminar aquilo que eu faço. Eu gosto de começar e fazer, porque senão eu prefiro não assumir o compromisso. Eu sou exigente quando as pessoas trabalham para a igreja, porque eu entendo que a igreja quando nós estamos a prestar um trabalho voluntário para Deus. Nós estamos a trabalhar com almas. É uma herança que Deus nos deu. Você quando olha para o seu irmão não pode olhar para ele como um Zé da Boina, qualquer não. Você tem que olhar para o teu irmão como uma herança que Deus. Você tem que ter visão de águia, filho. Não adianta. Não adianta. Então, quando você está debaixo de uma autoridade espiritual, neste caso um pastor, você tem que estar submisso sim aos seus pastores. Ou então, se não estiver satisfeito com a igreja, pedir, não sei, há igrejas que passam carta, outras que não passam, pedir e dizer, olha, eu quero sair porque realmente eu não me identifico com a visão, ou então fica quieto, mas vale ficar quieto do que estar a trabalhar e atrapalhar a obra, não interessa. É pastor e autoridade, ponto final. Agora, claro, se está a fazer uma coisa, se está em pecado, está a fazer uma coisa contra, que você vê, não, isto é contra e acabou, eu não vou me aliançar. Não se aliance com isso. Você está a entender o que eu estou a tentar dizer? Você está a entender, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu estou a falar aqui, ó. A palavra de Deus diz. Obedecer.
submisso não significa ser frouxo. Submisso significa você estar sob uma missão. O pastor é o seu líder espiritual e você está submisso, sob uma missão. Você está ali para cumprir uma orientação de um líder que vai levar e alcançar o objetivo coletivo da igreja. Você entende, por exemplo, porque às vezes são coisinhas tão pequenininhas que às vezes não vale a pena bater de frente. Você não deve bater de frente contra o teu pastor. Como quem diz, não, então eu não posso dizer nada. Não, você diz uma vez, você fala assim, pastor, olha, eu não concordo com isso. O pastor quer que eu faça assim? Eu posso fazer assim. Eu não concordo com aquilo que o pastor está a dizer. Eu não concordo. Mas se o pastor quer que eu trabalhe assim, quer que eu faça desta maneira, tudo bem. Irmã, eu não quero que você suba para o púlpito de calças. Tem que submeter, não tem jeito. É a doutrina da igreja. Está aí um exemplo. Irmã, o programa do culto é assim. Tem que submeter, não concorda? Engola seco. Quer mudança? Dobra o joelho e ora. No secreto. É melhor do que bater contra a autoridade, porque isso traz consequência. Por alguma razão o apóstolo Paulo diz assim, obedecei. Porque se você não obedecer, a consequência vai cair sobre a tua vida. Tá bom? E depois também tem os pastores, que também têm os seus deveres para com as ovelhas. Eles têm que acompanhar. Congregação está relacionada para um acompanhamento. Você é um membro que se vai aliançar com uma igreja e você precisa de ser trabalhado, lapidado, moldado para estar apto e fazer parte do corpo de Cristo. Como assim, irmã Marta? Quando eu assumo um compromisso na igreja, já não faço parte do corpo de Cristo? Faz. Só que é assim, você vai passar por processos. O que é que acontece? Você vai para uma igreja, você chega lá todo arrebentado. Já quer fazer parte do corpo de Cristo para trabalhar na obra, para depois, em vez de ajudar, atrapalhar? Não. Não funciona assim. Você vai passar por um processo de banco, você vai ter que provar quem você é. Não interessa se você tem uma carta a dizer que era obreiro, ou diaconisa, seja aquilo que for. Você vai ter que provar, você vai ter que mostrar quem você é. E pelos frutos que você dá, é que o seu pastor vai lhe dando oportunidades. E você terá que ser trabalhado de acordo com a visão que Deus estabeleceu para aquela igreja. Visão bíblica, mas uma doutrina adaptada à cultura, por exemplo, daquela região ali, entendeu? As doutrinas, elas servem para isso. É uma adaptação. E que existem pessoas e pessoas, já expliquei aqui. Nós somos seres humanos, nós vamos errar sempre. Mas nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos entender claramente. É por isso que nós temos a visão do caráter de Cristo. Como você pode ser um membro se você não tem o caráter ainda? Você precisa. É por isso que o caráter de Cristo é importante praticar para manter essa união na congregação e te fazer caminhar para a luz do túnel. Eu aceito um membro na minha igreja, eu vou colar esse membro. Imagina que você é um dedo numa mão, na mão de Cristo. Eu vou colar um dedo torto? Não vai funcionar. Você vai entrar, você vai ser trabalhado, você vai receber cura, você vai receber ministração, você vai ser liberto, você vai estudar a palavra. E quando você começar a entrar no nível, não, eu já estou a entrar dentro da situação, eu já estou a entrar. Então você vai se juntar aos outros membros, mas os outros membros que estão firmes vão te dar suporte. E juntos nós remamos para o mesmo lado. Nós fazemos isso aqui, para o mesmo sentido, até chegar à luz do túnel. Você está a entender? A importância da congregação, a importância da submissão. Eu já fui uma ovelha muito difícil.
Eu sei aquilo que eu estou a falar. Hoje eu já fiz as coisas de uma maneira totalmente diferente. Eu era uma pessoa que eu olhava e não concordava e acabou e não concordava e mais nada e até que Deus fez-me descer lá no fundo e disse, agora vais ficar aqui, vais fazer birra aí sentada. Acabou. Mandou-me para um país diferente onde eu tive que ir. Fui aprendendo. Fui aprendendo e não foi fácil. O meu processo foi duro porque eu caí muitas vezes, mas glória a Deus porque eu estou de pé. Foi preciso eu ser bem lapidada para estar aqui a passar isso para vocês. Eu sei o que é a pessoa pensar, não ter essa visão ainda. Calma. Aceita a correção de Deus. Os seus pastores são instruídos por Deus. Se eles forem pessoas de Deus, se eles forem pessoas que baseiam a sua doutrina na palavra de Deus, você pode ter certeza, se você for submisso aos seus pastores, você tem que confiar nos seus líderes espirituais. Se você não confiar nos seus líderes espirituais, você não vai crescer. A intenção do membro da igreja não é ficar sentado num banco, a intenção do membro da igreja é preparar, ser moldado, formar um caráter novo, para você conseguir alcançar as batalhas. Gente, diz aqui, ó, Hebreus 10, está aqui, no versículo 25, o que é que diz? Nós precisamos fazer isso, quanto mais ainda que se aproxima o fim. Nós estamos muito próximos do fim, a finalidade é o fim. Nós precisamos entender que daqui para a frente nós vamos passar a viver uma vida em que se aproxima o princípio do fim. Nós estamos a viver o princípio do fim. Se você, no princípio do fim, desistir de congregar, desistir de responder ao chamado que Deus tem na sua vida, você está frito, você não vai subir. Precisamos de facilitar o processo de Deus na nossa vida. Eu não estou a falar em particular aqui para ninguém, eu estou aqui a falar para todos. Amém? Eu estou aqui a falar para todos, eu não estou aqui a falar para A, B, C e D. Não, o que eu tenho para falar, se eu tiver alguma coisa para falar individualmente, eu vou te chamar individualmente e falo, mas isso não é muito difícil, você não vai ver muito isso assim da minha parte. Preste muita atenção. A congregação é um dever e ele é um dever espiritual. O diabo não quer que você congregue. Isso já se via aqui. Não deixando significa o quê? Que antigamente as pessoas já deixavam, já era uma tendência espiritual, a vida espiritual. O que o diabo quer fazer na tua vida é alimentar a tua carne para você nem sequer conseguir discernir as coisas espirituais. Isso é muito complicado. Você precisa de orar muito. Então, eu espero que você tenha entendido a importância de congregar e a importância de você obedecer aos seus líderes. Os seus líderes estão ali para te ajudar. Eles são estabelecidos por Deus. Tanto os líderes espirituais como os líderes daqui do mundo, os líderes carnais, líderes autoridades, polícias, tudo que está acima de si, que gere um líder, todos os líderes mundiais aqui que gerem um governo, são autoridades e você tem que se submeter a elas. Você não se submete aos polícias e você concorda com os polícias. Muitas vezes os polícias também vão errar, mas você tem que obedecer porque são autoridades. Pastores é a mesma coisa. Não espere do seu pastor perfeição. Não. São pessoas como nós. Você tem que, acima de tudo, assumir um compromisso de amizade com o seu pastor. Isso é muito importante. Ore por eles. Se você quer mudança na vida dos seus pastores, ore por eles. Eu oro para os meus pastores. Não tenho problema nenhum em afirmar aqui. Eu oro pela igreja, eu oro para os meus pastores. Oro, sim, senhora. É a minha obrigação, é o mínimo que eu posso fazer neste momento de pandemia, cujos ministérios muitos estão parados, nós estamos completamente, não está fácil. Mas se nós desistirmos agora, se nós não dermos ouvido ao Espírito Santo, se nós não congregarmos dentro da nossa casa, porque tudo começa dentro da nossa casa, você quando está dentro da sua casa, preste muita atenção. Você tem um esposo, tem filhos, vocês têm um plano na vossa vida. Quando vocês são dois só,
A família vai crescendo, vão começando a aparecer membros. O que é que você faz com esses membros dentro da tua casa? Você não educa os seus membros? Você não educa os seus filhos? Quer mais revelação do que isso? A igreja é igual. Você é um membro e você vai chegar lá para ser educado, você vai receber educação, você vai começar a beber leitinho, depois vai começar a comer comida sólida e assim sucessivamente, a ponto de poder estar apto para fazer parte de um corpo e lutar contra as armas espirituais. Tem muita gente que chega na igreja já quer cantar, tem muita gente que já chega na igreja já quer pregar, tem muita gente que chega na igreja já quer abrir culto, já quer fazer tudo, mas não está preparado para nada. A primeira situação já vai cair redondinho. Não queira comer comida sólida, sendo que você nem um gole de leite consegue beber. Em nome de Jesus, olha aí, o Espírito Santo está a falar com você. Não queira comer comida sólida, sendo que você ainda não aprendeu nem sequer a beber, quanto mais a mastigar. Você comer comida sólida, quando for recém-nascido, a sua probabilidade de morrer é muito grande. O Espírito Santo está a falar aqui. E tem muitos pastores que colocam ovelhas para tapar buracos nos altares. É por isso que os ministérios não avançam. Querem chegar ali e colocar qualquer pessoa no altar. Aí não tem preparação, não tem nada, chega ali, o pequenininho faz uma birra, vai embora e acabou, o pastor fica agarrado, não tem ninguém, não tem ministério, não tem nada. Tudo tem uma ordem, tudo tem um preço e tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Preste muita atenção, porque o Espírito Santo está a falar aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero que tenha sido bem clara com esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. E espero também que você ore sobre esse vídeo e que peça orientação. Não são as minhas palavras, é a orientação do Espírito Santo para lhe dar discernimento e para você entender o que ele te quis dizer através deste vídeo. Tá bom? Dê o seu joinha em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.